Tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá qual horário você estiver acompanhando mais essa viagem pela história. Hoje vamos falar de vencedores por Cristo. Claro que é um assunto que nós abordamos bastante, porque parte da história da música cristã no Brasil tem e gira em torno de vencedores. Muito bom. Tá me ouvindo bem? Ainda bem, estou ouvindo bem. Espero que você esteja me ouvindo bem também. Sim, estou ouvindo. Quero agradecer aí por ter aceito o convite agora sim, certo, na live oficial. É um grande prazer poder conversar com o senhor, que é uma pessoa que tem um nome na teologia, que é bem requisitado, Rádio Transmundial, foi meu professor, mas na área da música nem todos sabem, né, a respeito da sua trajetória e numa fase tão importante. Então, estou muito alegre de poder conversar com o senhor hoje sobre a música. É um prazer poder falar com você, falar com os nossos queridos que estão acompanhando. De fato, esse é o meu passado. Ninguém sabia muito bem desse passado, porque, graças a Deus, em termos de teologia, em termos de estudo bíblico, é isso que tem me dado mais notoriedade aí pelo Brasil. Mas lá, muito tempo atrás, desde 71, eu estou envolvido com Vencedores por Cristo, e através deles, desse ministério, é que Deus confirmou o meu chamado. Quando eu fiz a chamada e coloquei nos grupos de WhatsApp, até mesmo no Instagram, aí eu recebi uns comentários de algumas pessoas, é da primeira geração mesmo? Eu perguntei para ele disse para mim que é da primeira geração de vencedores. Então vamos começar essa história, professor. Como é que a música, e talvez vencedores não tenha surgido nem por causa da música na sua vida, né? Mas como é que a música surgiu e como é que ela cruzou com o evangelho? Na verdade, a história de Vencedores é uma história muito linda, né? Porque ela começou com Jaime Kemp, um missionário americano que veio para o Brasil para trabalhar na CEPAL, Serviço de Evangelização para a América Latina. E aí nós temos vários missionários bem interessantes, Ken Kudo, os irmãos Cais, o Ari Veloso, que era um missionário brasileiro que tinha ido para lá e voltou para cá. E, enfim, nós temos várias pessoas que vieram fazendo vários ministérios em várias áreas. E o Jaime veio fazer na área de jovens. Ele queria treinar jovens. A CEPAL já existia? A CEPAL já existia no Brasil? A CEPAL já existia, isso é com certeza. A CEPAL já existia. E aí, a maneira pela qual ele pôde conseguir vários jovens de várias denominações diferentes foi através da música. Então, o aspecto bem interessante, e por isso que eu acho que foi um ministério realmente muito especial, é que ele, entre aspas, né, entenda bem esse entre aspas, tirava o jovem da igreja durante 3 meses. Uhum. Durante o primeiro mês, ele treinava com vários estudos bíblicos, era sempre um final de semana muito puxado, com muito estudo bíblico, e aí também com ensaio de músicas para a gente se apresentar durante o segundo mês. O primeiro mês era aqui em São Paulo, normalmente perto da casa dele, ou na casa dele, lá na Zona Sul, perto da Avenida Bandeirantes, eu me lembro muito bem disso daí. E aí nós ensaiávamos bastante, e aí no segundo mês, normalmente era em janeiro para viajar em fevereiro, ou então em dezembro para viajar em janeiro. E aí no meio do ano também. Junho a gente ensaiava e julho a gente viajava. Então, a minha primeira participação, por isso que eu acho que eu sou da primeira geração ainda, é que eu participei da 6ª equipe. Nossa. Então, eram 3 anos. Foi em 71, Vencedores começou em 68. 69, 70, 71, eu comecei a participar em junho. Então, treinamos em junho, viajamos em julho, e aí o terceiro mês era para voltar, para devolver o jovem para a igreja, e a gente se apresentava nas igrejas
dos participantes. E a partir dali, então, no final de julho, cada jovem voltava para a sua igreja e fazia o ministério dentro da sua igreja, naquilo que o senhor tinha dado para ele fazer. Então, foi um ministério realmente muito legal. Como foi que o senhor ouviu falar em Vencedores pela primeira vez? Olha, essa também foi uma outra história bem interessante. Eu era membro da Igreja Batista Unida do Brás, pastoreada pelo pastor Ivailton, pelo pastor Ivênio dos Santos, que era um ex-participante de algumas equipes de algum trabalho com a Palavra da Vida. E ele era uma pessoa muito, muito legal na área de cantar, ele cantava com Valdemar Fomin e assim por diante. E ele tinha um irmão chamado Ivailton, que foi um dos missionários de Vencedores, e em fevereiro de 71, eles vieram fazer uma apresentação na nossa igreja, na Unida do Brás. E aí o Ivailton perguntou para o irmão dele, o Ivênio, falou: você não tem alguns jovens aí que você gostaria de mandar para a gente treinar, para a gente participar e tal? Primeira vez que eu vi foi exatamente uma apresentação deles lá na nossa igreja. Eu não conhecia nada de Vencedores ainda. E aí o Ivênio indicou 2 da nossa igreja, eu e o José Roberto Neri, que hoje é um doutor que trabalha nos Estados Unidos e é um homem de Deus, se tornou pastor também. E ali, então, quando chegou junho, quer dizer, maio, na verdade, eles foram convidar a gente e nós 2, que éramos líderes da mocidade daquele tempo, nós topamos o desafio. E aí fomos para o treinamento. E a gente não imaginava que era tanta Bíblia, tanto estudo bíblico e tanta música também. E eu me lembro muito bem de que nós passamos durante o mês de junho estudando muita palavra de Deus, foi muito legal. Então, é interessante, Ramon, que vinha os missionários da CEPAL, que eram todos aqui em São Paulo, dar os estudos para nós. E alguns deles, então, muito, muito marcantes, Larry Coy, o Ari Veloso, vinha o Dr. Shed para dar estudo para a gente em 71. E a partir daí, então, nós tínhamos um conteúdo realmente muito legal. Estudos bíblicos sérios, né, sobre comportamento, sobre ética, sobre a própria palavra de Deus. E aí, várias horas do final de semana ensaiando. Eu me lembro muito bem do Osiander, que foi também um dos missionários, ensaiando conosco as músicas, né, para a gente poder aprender. E esse primeiro LP nosso, que saiu em 71, chamado Fale de Amor. A música Fale do Amor era a música chefe, né? Era a música carro-chefe do LP. Então, foi um momento muito legal. Foi a partir de Vencedores visitando a minha igreja é que eu fui convidado, e a partir daí, então, aí eu fiquei durante um tempão, mais do que 10 anos, mais do que 10 anos envolvido em equipes e também na diretoria de Vencedores. Eu estou impressionado aqui com a questão já do Ari Veloso. O pastor Ari Veloso, então, ele já era da CEPAL, ele já dava os estudos ali, porque o Morumbi vai começar no início dos anos 80, né? Porque depois desse período que ele era missionário da CEPAL, ele vai para os Estados Unidos para levantar sustento, né, porque era missionário, e aí na volta ele teve um problema no coração, acho que a turma toda sabe daí, e a partir daí ele volta para o Brasil e começa a Igreja do Morumbi a partir de uma igreja que eu já pastoreava. Essa é um outro lance da história muito legal. Nesse tempo, de 71 para frente, eu entrei na faculdade teológica, eu entrei em 72 e saí em 76. Então, quando o Ari Veloso começou com a ideia de Igreja Batista do Morumbi,
eu já era pastor de uma igreja chamada Igreja Batista Peniel, que também ficava na Zona Sul, no Brooklyn, aqui em São Paulo. E a partir daí, eu e o pastor Ismail, que era o pastor junto comigo naquela época, começamos a dar apoio para o Ari fazer uma congregação, que começou na casa dele, primeiramente, e depois foi para o Novo Hotel. Novo Hotel. E a partir daí, a Igreja do Morumbi cresceu, se tornou essa bênção que é hoje, né? Mas o começo dela foi através dessa situação que Deus preparou. E eu tive a oportunidade de estar lá no começo. Nossa! Então, foi do ano passado que merece ser registrado aí. Que bacana! O senhor, quando entra em Vencedores, já foi indicado pela igreja, já tinha ideia do seminário, já tinha ideia da vida pastoral? Não. Ou não? Não, tanto é que eu fazia contabilidade, eu trabalhava em empresas exatamente nessa área de contas a pagar, de contabilidade, assim por diante. E quando eu fui convidado, eu tive que sair da firma, porque eu ia ficar 3 meses ausentes. E foi muito interessante que exatamente na 6ª equipe é que Deus me chamou para o ministério, porque... Espera aí que deu uma travadinha aqui. Vamos ver se ele recebeu alguma ligação. Pessoal, opa, voltamos. Tá me ouvindo? Eu estou ouvindo, tá. Sim. É que tinha dado uma travadinha. Pode falar. O senhor estava falando quando Deus te chamou na 6ª equipe. Exatamente. Então, o que aconteceu era o seguinte: para as nossas apresentações, nós tínhamos um repertório de músicas que a gente cantava, umas 5, 6, 7, 8, 9, conforme o horário de culto que davam para a gente, e em cada música havia uma pequena introdução. Então, alguém da equipe introduzia aquela música que a gente ia cantar. E aí, no final da apresentação, sempre havia uma palavra de desafio, ou de reconsagração, ou de conversão, enfim. E esse final, várias vezes na 6ª equipe, quem fez fui eu. E aí é interessante que Deus... eu já tinha uma certa tarimba de vida de igreja, de dirigir congregação e tudo mais. Eu tenho uma igreja hoje na Zona Leste de São Paulo, Igreja Batista Parada 15 de Novembro, que, pela graça de Deus, eu fui um dos iniciadores da igreja. Essa é uma história muito linda, rapidamente eu vou contar. Nós fazíamos ar livre da nossa igreja no Lago da Concórdia, aqui bem no começo da Zona Leste de São Paulo, né? Na Zona Central de São Paulo. E aí, um dia, um bêbado se converteu, um bêbado tomou a decisão. E aí levamos ele para o culto, o ar livre era feito antes do culto, levamos ele para o culto e lá ele tomou novamente a decisão. E aí, depois de um mês, mais ou menos, ele convidou a igreja para começar um trabalho na casa dele. Uau. Chamava Seu Modesto. Me lembro muito bem dele. E aí, pela graça de Deus, eu comecei a ir lá, era um lugar muito longe, de barro e tudo mais, enfim. O fato é que hoje temos uma igreja lá, uma igreja batista, firme e tal, na palavra, porque um dia Deus me deu essa oportunidade. E aí, quando eu participei em Vencedores, vários amigos da equipe ficavam me chamando de ô pastor. Entendi. E porque eu dava aqueles finais, a gente chamava, quem vai dar o final? É o Itamir. É o Itamir. E aí eu fui dando os finais, e graças a Deus, pela misericórdia de Deus, várias pessoas se converteram. Amém. Várias pessoas se converteram. Até algum tempo atrás eu sabia o número de quantos tinham tomado decisão. E eram 30 e poucas pessoas, uma coisa assim, eu não me lembro mais agora. E aí eu comecei a perceber que Deus estava querendo que eu realmente servisse a Ele de uma maneira clara. Tanto é que eu participei em julho de 71 na equipe,
e em fevereiro, março de 72, eu comecei na faculdade. Foi um ano. E a partir daí, então, em 76 eu saí, já como pastor, né? Mas eu já tinha participado de mais 2 equipes. Eu participei em 71, 73 e 76, se eu não me engano. Foram 3 equipes. A 11ª e a 16ª. Sexta, 11ª e 16ª. A década de 70 é uma década importantíssima, falando da história de vencedores, porque nós temos alguns marcos, né? E o senhor, ele tá ali no início, o primeiro LP ali mesmo, porque até então eram compactos que vencedores gravavam, não era isso? Isso. E eram músicas mais traduzidas, né? Embora boa parte da nossa música do LP, Fale do Amor, também tinham várias músicas traduzidas, mas já havia muita gente nova, brasileira, boa de música. Então eu participei com Guilherme Kerr, com Nelsinho Bomilcar, enfim, uma porção de gente muito querida que participou dessa equipe, que já vinha vendo essa transformação de músicas brasileiras para nós. Tanto é que logo depois começamos a gravar músicas brasileiras nos LPs, e aí daí para frente, sem dúvida, o caminho de vencedores começou com estudos bíblicos para a juventude, mas o viés realmente foi a música. E depois, quando a música brasileira entrou, aí então, meu amigo... Aí ganhou uma outra proporção. Qual que era o cenário musical da época, professor? Ali, quando o senhor entra em Vencedores, o que está acontecendo musicalmente na região ali? Vamos colocar em São Paulo, né? Que é o de onde Vencedores partiu. Isso. Não, o que acontecia nas igrejas, né? Nós tínhamos várias igrejas boas, presbiterianas e batistas, né? Muito boas, grandes igrejas. A primeira igreja de São Paulo, ali bem na praça, ali bem no centro, entre a Rio Branco e a Duque de Caxias, a igreja presbiteriana, a catedral presbiteriana. Então nós tínhamos muita gente boa, mas era o seguinte: a música na igreja era sempre de cantor cristão ou melodias de Vitória, aqueles binários mais antigos, e sempre com piano e, no máximo, órgão, né? Algumas vezes, quando podia se tocar, então se tocava um instrumento de sopro, ou então uma corda, isso seria o legal. Agora, bateria, nem pensar, guitarra, nem pensar, baixo, não, nem pensa. Quando nós começamos, eu lembro que a nossa equipe tinha o Cláudio Marra, que hoje é diretor da editora Cristã em Cultura. Nós tínhamos o Dimas Pesato, que é um pastor lá nos Estados Unidos. Tem o Laudir, que é um pastor aqui em Curitiba. Enfim, nós temos um grupo de gente assim especial. E aí é muito interessante que nós começamos a introduzir coisas diferentes. Então começamos a tocar violão. Nossa, tocar violão numa igreja era uma coisa assim meio escandalosa. Vamos começar a tocar contrabalde, porque não havia baixo elétrico. Explica aí como era um contrabalde. Era um instrumento sensacional, que era um balde mesmo, balde virado de cabeça para baixo, com um furo no fundo e com uma corda. Amarrava a ponta da corda, colocava a corda naquele buraquinho e um cabo de vassoura, para amarrar ele na ponta do cabo de vassoura. Então, ficava uma corda esticada. E tinha gente muito boa. Eu tentei várias vezes, e a gente tocava, fazia o baixo com aquela corda esticada. Então, não era contrabaixo, era contrabalde. E isso, para nós, por exemplo, nós fomos na sexta equipe, nós viajamos para Brasília, por exemplo, e estivemos na primeira igreja batista de Brasília, uma igreja assim,
super tradicional e tudo mais. Eu não me lembro o nome do pastor. E ele pediu, eles nos receberam, e interessante, na hora do culto, ele falou, olha, então vamos interromper o nosso culto, porque aquilo que a gente fazia, para muitos, não era culto, era uma apresentação. Vamos ouvir uma apresentação de um conjunto de São Paulo. E aí nós cantamos, tocamos e tudo mais, e aí depois ele pregou, etc. e tal. Então, era muito interessante. Então, era uma coisa muito, muito... hoje a gente pode usar a palavra muito tradicional. Uhum. Quando a gente veio com violão, com clarineta, com contrabalde, isso foi mudando. E, graças a Deus, a juventude naquele tempo começou a prestar atenção e começou a dar valor a isso daí. Ao mesmo tempo, eu tenho que dizer isso aqui, nós tínhamos uma organização, era a Palavra da Vida, que estava nessa mesma época começando também com alguma coisa, mas muito mais tradicional do que nós, mas também trabalhando com jovens. Então, nós tivemos, eu acho que Vencedores teve uma atuação muito importante na mudança de mentalidade com relação à música brasileira, com relação à música na igreja. Mas, ao mesmo tempo, Palavra da Vida também vinha fazendo alguma coisa muito legal. Tanto é que algumas vezes nós fomos visitar a Palavra da Vida, que era lá em Atibaia, e fizemos vários intercâmbios e tal. Então, nós temos uma história muito bonita. Eu, graças a Deus, eu acho que, pela misericórdia de Deus, eu participei desse momento em que a música das igrejas foram completamente mudadas. Sim. Aí veio o piano de cauda, veio bateria, quer dizer, bateria, depois até da década de 80, 90, tinha muita igreja ainda fazendo assembleia para ver se podia ter bateria na igreja, né? Você sabe disso? Exatamente, sim. Eu peguei a assembleia na minha igreja, a minha igreja era em Santo Amaro, a Central de Santo Amaro. Sim. E eu lembro de ver a assembleia que votou a compra da guitarra. Isso Exatamente. lá no início dos anos 90, né? Então, ainda peguei essas questões. O senhor falou do Palavra da Vida, até o Arcade está aqui lembrando, o Grupo Elo vai nascer nesse período, lá na Palavra da Vida. Exatamente. Então, eram jovens, porque também, através de Ari e Haroldo, que eram missionários americanos, eles vieram fazer um outro tipo de ministério, não eram da CEPAL, eles fizeram outro tipo de ministério, que era acampamentos. Compraram uma grande propriedade lá em Atibaia e tal, e a partir daí também havia uma escola bíblica. O seminário, hoje ainda tem um seminário Palavra da Vida. Sim. E ali, então, começava também essa área de música sempre é uma área que chama muito, né, a atenção dos jovens. Sim. E a partir daí, então, ali também, através do Grupo Elo e tudo mais, nós também tivemos uma mudança um pouco, né, nesse quadro geral da música dentro das nossas igrejas. E voltando então para a primeira experiência da sua equipe, vocês já gravaram, então o senhor já entrou na equipe que gravou o LP. Como foi o processo de gravação? Porque a capa sempre me chamou muito a atenção, porque eu achei uma capa diferente, tinha aquela questão da grafia, lembrava um pouco daquela questão do movimento hippie, as letras, e como é que foi esse processo? E para vocês entrar no estúdio, participar da gravação? Nós participamos, toda a equipe participou de uma maneira muito legal, mas aí tivemos que ensaiar durante mais do que um mês, além dos 3 meses, né, de saída, aí vimos aos sábados para ensaiar bem, para deixar a música bem bonitinha, aí depois fomos para os estúdios e era toda a equipe que ia, então era uma coisa muito legal. Uma equipe assim, bem afinada, bem bacana. E graças a Deus, porque você ficando 3 meses
praticamente diariamente com as pessoas, pelo menos 2 meses, todos os dias com as pessoas, você consegue ter uma intimidade muito grande. Então, nós tínhamos uma intimidade que hoje, outro dia não, né? Alguns anos atrás, nós comemoramos 50 anos de vencedores, e eu não via gente há mais do que 40 anos. E quando a gente se viu, era a mesma amizade que a gente tivesse se visto ontem. Então, a gente formou uma parceria, uma comunhão que mesmo passando várias décadas, né, nós nos encontramos e a gente conversava como se a gente tivesse se visto ontem. Por quê? Porque essa intimidade fez com que também pudéssemos, graças a Deus, gravar bem esse LP e, logicamente, com várias horas de estúdio, né, para refazer alguma gravação que não saiu bem e tal. E ali, então, a partir dali, a coisa funcionou. Mas era exatamente isso. Eu lembro que o Zizão, a gente chamava o Osiander de Zizão. O Zizão foi o cara que treinou bastante a gente na área musical. Eu estou vendo aqui o nome do pessoal, só para você, talvez alguns que estejam nos ouvindo, vão lembrar, né? A Arlinda era a esposa do Cláudio, a Beatriz, o Cláudio Marra, que é hoje o diretor da Editora. Cultura Cristã. Tínhamos o Dídimo, que infelizmente já faleceu, o Dimas Pesato, que está nos Estados Unidos, a Heloísa Pasquini, irmã do pastor Eros Pasquini, a Érica. A Érica era uma estrangeira que tinha vindo para participar. O meu nome está aqui, o Jaime Kemp, a Janice, esposa do Dimas, o João Paulinho Lotufo, o José Roberto Neri, que é esse médico que está lá nos Estados Unidos hoje, o Luiz Carlos. Quer dizer, tem uma turma, a Madalena, que trabalhou muito tempo na faculdade, você acha que pegou. A esposa do pastor, do Silas Molochenko. Ela foi de vencedores também. O Silas foi também, não? E ela gravou uma música, como que é? Vida Vazia. Ela que fazia o solo, meu amigo. Nossa. Mas a Madalena está na equipe. A Madalena está na equipe seguinte? Ela está na equipe do Se Eu Fosse Contar ou não? Tá. Também? Tá, ela está na 12ª também. Então, nós temos muita gente boa aí. Deixa eu ver mais quem aqui. A Sônia Emília Lopes era uma outra menina fora de série. O Wilson do Amaral, veja só, ele foi diretor do Mackenzie. Uau! Então nós temos gente, por exemplo, nessa equipe, ó, o Cláudio Marra, que é diretor atualmente da como que é o nome da editora? Da editora. Eu, que sou professor da faculdade, e fui deão da faculdade também, né? Antes de você chegar, eu fui deão da faculdade. E o Wilson do Amaral, diretor do Mackenzie. Quer dizer, então, Deus usou vencedores para trazer algumas pessoas realmente para treinar esse pessoal. E, a partir daí, Deus fez uma obra toda especial, né? E isso em 76, que então é a primeira geração. E depois teve muito mais gente que continua no ministério hoje. Tem o Guilherme, tem o Tom, e tem uma porção de gente boa para o Nelsinho, que é pastor também. O Guilherme, inclusive... O Gerson Ortega, que é pastor também. Tem uma porção de gente que passou por vencedores. Entrou aqui, o Nathan Bomilcar entrou aqui na live agora, filho do Nelson, né? Isso, está em Portugal. Isso, o Nelson e o próprio Guilherme, eles não estão na 6ª equipe, eles entram depois. Na 6ª equipe, não. É um pessoal mais velho só. Eles entraram mais recentemente só. O Nelsinho entrou na 11ª, se eu não me engano. Eu estou vendo aqui, quer ver? Eu estou olhando pela discografia. Mas o senhor participa, o Fale de Amor, o Novos Caminhos, o senhor também está ou não? Não, Novos Caminhos foi a 8ª equipe que gravou. Tá. E aí eu não estava na 8ª. Mas no Se Eu Fosse Contar, o senhor já entra.
Se eu fosse contar, foi a sexta equipe que gravou. Se eu fosse contar, é a sexta? Não. Na discografia aqui aparece para mim o Fale de Amor, 71, Novos Caminhos, 72. Não, tá certo. Fale do Amor, sexta equipe, fosse contar, é a oitava equipe. Exatamente, isso mesmo, isso mesmo. Ah, ok. Quando eu até procurei, eu vi que eu não achei nas plataformas o Fale de Amor, que é aquele disco Vencedores juntou, acho que os primeiros anos, né, no CD, e eu não CD, achei sim. no CD. O CD, Porque aí tinha ele fez uma miscelânea dos compactos, né? Isso. Porque não era LP, era compacto ainda. Acho que ficou Vencedores 5 anos, não era isso? O nome do CD. Foi o primeiro. Mas, enfim, eu escutei bastante. Na época que fizeram a masterização, eu ainda trabalhava em Vencedores, então eu acompanhei o CD, escutei e tal. A sonoridade, a diferença do Fale de Amor, do Novos Caminhos para o Se Eu Fosse Contar, ela é considerável musicalmente falando. O Se Eu Fosse Contar é um disco, porque a diferença é de o quê? 2 anos, né? E vocês gravaram nos 3 anos esses 3 títulos. Mas essa diferença, e o Se Eu Fosse Contar, é um dos discos mais importantes que a gente na música cristã, é um divisor de águas. Sim, inclusive foi uma marca, né? Exatamente. Essa mudança musical, o senhor consegue identificar? Foi a chegada dessa nova turma? Eram os anos que mudavam muito rápido? Nós tínhamos muitos bons instrumentistas, sem dúvida nenhuma, muitos bons músicos. E também nós começamos a perceber, o Jaime começava a dar muita liberdade para o pessoal, porque os missionários brasileiros, né, começaram a atuar, mesmo com o Jaime sendo o diretor principal. Mas havia muita participação de gente boa. Então, realmente houve uma mudança, né? Não era só música traduzida, já era uma música tocada por brasileiros e com uma ênfase já dessa maneira, entendeu? Então, houve realmente, como você falou, houve uma mudança muito clara nessa situação. E como é que foi? Estou vendo aqui, o Nelsinho começou a participar em janeiro de 75 na 16ª equipe. Ele e o Gersinho, que eu chamo de Gersinho, mas é o pastor Gerson, né? Eles eram da mesma igreja, da Sônia Emília, que era a Igreja Batista Paulistana. Então, eu estou vendo aqui, olha só, quem era membro da 16ª foi em 75, era o Gerson, o Guilherme, eu, o Ivailton, o Nelson, o Sérgio Leoto, o Serginho. Então nós temos gente muito boa já, entendeu? Então, 75... veja, no meio da década de 70. E aí a coisa já estava completamente mudada. É impressionante a diferença, ou assim, você falou de 75. 75 surge outro disco importantíssimo, Louvor 1, não é isso? Exatamente, porque Capa aí Azul. já era gente nossa, né? Gente completamente nossa. Músicas brasileiras. Como é que era a recepção? Como é que vocês percebiam dentro de Vencedores, ou no tempo que o senhor ficou fora, já estava no seminário, já estava no ambiente seminário, como é que as pessoas viam o que estava acontecendo, inclusive essas mudanças que iam acontecendo na música, agora fora de Vencedores? Em 75 eu participei dessa equipe. Depois eu saí das equipes, quer dizer, a gente fez várias, eu participei de 3 equipes assim oficiais, mas nós fizemos várias viagens assim para acampamento, para retiro, a igreja convidava e a gente passava o final de semana, os feriados, carnaval, em várias cidades. Nós fomos para Goiânia, nós fomos para Vitória, enfim, várias. E aí a gente percebia
que o pessoal mais velho, o pessoal mais idoso, via aquilo com um pouco de temor, com um pouco de surpresa. O que esses jovens estão fazendo? Mas o que é interessante, eu acho que Deus também estava fazendo a obra, porque as músicas caíam muito bem no agrado dos jovens, que estavam querendo alguma coisa diferente. Então, quando nós começamos a produzir músicas brasileiras, porque aí eu já estava na época da direção, eu ouvia muitos comentários, isso daqui, não é? Na igreja não pode tocar samba, mas era exatamente a música nossa, né? E aí, depois, quando veio o Pimenta, então, nossa, a coisa... E ele era um dos caras fora de série, né? Então, juntou ele, Nelsinho, Guilherme, Jorge Heder, todo esse pessoal, assim, de uma capacidade fora de série. E, a partir daí, graças a Deus, a igreja foi assimilando, porque o que aconteceu é que todo esse pessoal que aparentemente tinha saído da igreja para vencedores, voltavam exercendo uma influência muito positiva nas igrejas, entendeu? Eu lembro que quando eu saí de vencedores, depois das várias equipes que eu participei, eu formei uma equipe na minha igreja, na Igreja Batista Unida do Brás. E essa equipe durou uns 4, 5 anos, nem lembro mais. Mas era interessante, porque havia uma certa concorrência. Eu lembro que o dirigente do coro, do coral da igreja, né, falou, olha, ele chegou um dia para o pastor, eu acho que era o Ivênio ou o Pesote, eu não lembro. Ele falou, olha, ou é o coral ou é a equipe. Por quê? Porque havia essa disputa, entendeu? Porque realmente nós, graças a Deus, né? Foi uma época em que Deus realmente derramou a bênção sobre esse tipo de ministério, porque eu acho que Deus queria que a gente começasse a louvá-lo de uma maneira mais espontânea. E a partir daí, então, aquele pessoal que era um pouco mais tradicional, mais conservador, ficou assim muito ressabiado. E o que eu vejo hoje, por exemplo, infelizmente, e aí eu tenho que falar isso com muita seriedade, muita coisa que hoje acontece no meio evangélico em termos de música, infelizmente, o pessoal não preservou aquela linha teológica e aquela linha de categoria, né? Um nível bom de música. Hoje nós temos muita música que é para agitação do corpo e não tem letra bonita, é só o gospel, né? O mundo gospel. Infelizmente, essa é uma verdade. Mas, graças a Deus, eu acho que Deus nos deu, naquela década de 60 e pouco, 70, abertura completa para a música brasileira ser uma música agradável, né, da gente cantar hoje. Olha só, tô vendo aqui, ó, acabou de entrar na live, o Elvis, ele tá morando em Portugal. Eu fiz live com ele porque ele é compositor, ele compôs músicas aí que o Álvaro Tito fez muito sucesso, Não Há Barreiras, por exemplo, a música dele. Ele trabalha com direito autoral e está dizendo que em Portugal que eles escutam o senhor através da Bíblia, né? No programa Através da Bíblia, lá em Portugal, está acompanhando e entrou aqui. Graças a Deus. Essa foi outra experiência especial. Então, porque eu estava em Vencedores, eu estava já na faculdade e tudo mais, eu fiz o curso com um dos amigos muito legais. E outra coisa que havia também, Ramon, que é interessante a gente já colocar isso, para quem está nos ouvindo, Vencedores uniu bastante a gente das diversas denominações. E então não havia barreira entre presbiteriano, batista, pentecostal, metodista. Nas equipes eram todos misturados, entendeu? E eu me lembro que eu fiz uma grande amizade com um cara muito legal, que hoje está nos Estados Unidos, é um pastor, chamado José Eduardo Dias. E ele era um presbiteriano assim, de 4 costados mesmo. Mas a gente se tornou tão amigo que quando eu trabalhei uns 7 anos em Gramado, eu fui missionário lá em Gramado, no Rio Grande do Sul.
Quando eu voltei, ele soube que eu estava voltando para São Paulo e falou: peraí, eu sou diretor da Rádio Transmundial e eu quero que você venha aqui fazer um programa. Eu nunca tinha feito nada com relação à rádio, né? Pregava e tudo mais, mas nunca com um microfone na frente e o técnico de som. Era sempre com muita gente, né? Com plateias que tinha ouvintes e tudo mais. E a partir daí, Deus também me deu essa oportunidade de estar na Rádio Transmundial e ali eu reencontrei vários pastores que tinham participado de Vencedores. Olha só. E o alcance da Transmundial é impressionante, né? A Rádio Transmundial é uma rádio que, por via da internet agora, mais do que nunca, olha só, nós alcançamos e recebemos até, que é uma bênção, de vez em quando, nós alcançamos a Suíça. E de vez em quando recebemos um chocolate da Suíça para nós. Isso é tem uma mesmo, viu? lá que é muito querida. Mas nós alcançamos a África toda, Portugal, a Europa toda também, né? França, nós temos muita gente, Estados Unidos, enfim, graças a Deus, pela internet agora, nós alcançamos o mundo inteiro. Só não recebi Japão, por exemplo, a Ásia, tranquilo. Só não recebi ainda nenhuma carta, nenhum e-mail da Austrália. Mas o resto dos outros continentes, tranquilo. E o programa Através da Bíblia, que eu faço, é o programa mais ouvido da rádio. Olha! Então, de fato, isso tem possibilitado a gente poder estudar a Bíblia com muita gente. E é muito legal a gente ver brasileiro que está pelo mundo inteiro, ele procura lá na internet e escuta a Rádio Transmundial do Brasil pela internet. Então, esse irmão que você mencionou aí, o Elvis, Portugal, tá ele ouve pela internet. Exatamente. O Natan está lá em Portugal também, né? Nós falamos no começo da live, vamos ver se dá para dividir assim, da primeira geração de vencedores. Seria ali, se eu fosse contar, o marco da segunda geração? Ou não? Como é que você dividiria isso? Olha, para ficar uma coisa bem clara, eu acho que quando nós começamos a gravar as músicas Louvor 1, que é só música brasileira, aí sim você poderia dizer que é uma segunda geração, que é uma geração muito nossa, né? Então, enquanto nós cantávamos músicas interpretadas, né? Músicas americanas, foi muito bom, sempre foi muito bom, porque a maneira de nós tocarmos, a maneira de nós nos apresentarmos era uma maneira realmente muito especial. Mas quando as músicas brasileiras começaram a ser gravadas, aí a coisa se tornou uma coisa realmente... E, gente, Ramon, era a nível assim de música popular brasileira, então era a época dos festivais da Record, de MPB4, de Chico Buarque, de Caetano, de Gil, e os nossos compositores eram ali, ó, naquele nível, e nível muito maior, porque tínhamos uma mensagem. Então, nós criamos um impacto muito grande, realmente, graças a Deus, na igreja brasileira, Em termos de música, fomos nós. Teve, assim, quais exemplos de músicas que, quando o senhor conheceu, viu que ia gravar, ouviu a gravação, percebeu, não, isso aqui vai fazer diferença, estamos diante de um clássico. Tinha isso? Ou vocês nem paravam para pensar nessas coisas? Por exemplo, eu sempre marquei muito Manhã Pescador, do Pimenta. Então, são músicas que a gente já percebia, e o Pimenta era um cara, eu era muito amigo dele. Uma vez ele casou com a Sônia, que a Sônia é prima da Beth, minha esposa. Então a gente tem uma... A Beth também foi de Vencedores? Quem? Sua esposa foi de Vencedores? Foi. Em 77 ela participou também. E foi muito legal, porque uma vez nós saímos para a praia e nós temos uma turma muito amigas, exatamente a partir de Vencedores. Nós temos
vários metodistas e vários batistas, tudo ali do bairro do Brás. E somos amigos há mais do que 50 anos. E uma vez nós fomos para a praia e a Sônia já era casada com Pimenta, levou ele, né? E aí ele mostrou para mim e para a Beth, vem aqui, vou mostrar uma coisa para vocês. E ele mostrou pela primeira vez uma seresta que ele fez. Então, quando essas músicas a gente já ouvia, várias vezes durante as viagens, a gente sentava entre uma refeição e outra, ou então entre um programa e outro, a gente sentava na beira do chão e pegava o violão e ficava cantando, e eles compunham. Então, isso tudo a gente já percebia que ia ser uma coisa que ia fazer diferença no meio da música brasileira. E realmente fez, né? Graças a Deus. Nossa, e como foi acompanhar já do lado pastoral, na frente de igreja, não mais ligado à missão, principalmente nos anos 80, quando o senhor falou das atividades já ali pastoral, não tanto com vencedores, acompanhando as mudanças que iam acontecendo. Como é que era essa questão agora do pastor da igreja, vendo os jovens da própria igreja, a relação com a música? Como é que isso aconteceu com o senhor ali nos anos 80, por exemplo? Olha, eu me formei na faculdade em 76. E em 76 mesmo, antes de me formar, eu já tinha sido consagrado pastor, porque, graças a Deus, logo eu me demonstrei realmente vocacionado e bem preparado, e quem me levou para o ministério, além de ser chamado por vencedores, quem me levou para o ministério foi o Dr. Shed. Uau! Então, Uau. Ser aluno, eu era secretário dele na faculdade. Ele dava as aulas e eu que conferia as provas, eu que dava as notas, tudo mais. Rapaz! E quando eu estava no 4º ano, ele me falou, Itamir, eu tenho um desafio para você. Eu falei, tá bom, então vamos lá. Eu já era secretário dele. Desde o 2º ano, a hora que eu fiz o 1º ano com ele, ele percebeu e falou, você quer me ajudar? Eu falei, tô disposto sim, porque eu já conheci ele desde 71, desde Vencedores. Uhum. Então, ele falou, você vai corrigir as provas, eu te dou o gabarito, você corrige as provas e tal, dá nota, etc e tal. Eu falei, tá bom. Aí, quando ele me convidou em 76, eu falei, mas o que é? Ele falou, eu quero que você vá trabalhar numa congregação que eu estou fundando lá no bairro do Socorro. É longe. Se você lembra um pouco de São Paulo, a Zona Sul é um buraco. Eu morava na Zona Sul, hein? Então, imagina só. Você morava em que bairro lá por aí? Eu morei em Santo Amaro. Ah, não. Santo Amaro era a cidade. Tinham coisas bem afastadas. Você atravessava a Ponte do Socorro e andava mais 1 hora ainda para esse lugar em que ele começou. Hoje temos uma igreja lá. Eu fui o primeiro pastor dessa igreja. Qual? Igreja Batista Vida Nova. Vida Nova? Porque nós quisemos homenagear a editora e quisemos homenagear o Dr. Shed. Então colocamos o nome da igreja, Igreja Batista Vida Nova, que está lá hoje, pregando o evangelho. Olha só. Eu fui o primeiro pastor. Então, eu trabalhei com ele e ele falou, você vai começar a dirigir essa congregação. Aí eu falei, meu Deus, né? Falou, não, vai. Aí eu fui umas 2 vezes, 3 vezes com ele. E aí, chegou um domingo, só essa é uma história muito legal, que ele falou, você vai dar aula na escola dominical semana que vem. Eu falei, tá bom. E aí ele apareceu. Eu pensei, bom, ele não vai estar, e eu vou pregar e tal. E aí ele me senta no primeiro banco com o Novo Testamento em grego aberto. Que beleza, hein? Exatamente. E eu tinha que dar aula sobre Lucas. E aí eu peguei uma das parábolas do Senhor Jesus, aquela mais delicada, que era do servo inoportuno, o servo duro, né, que quis pegar o cara pelo colarinho lá e tal. E eu tinha que interpretar isso para a igreja poder entender, e ele com o Novo Testamento grego aberto. Então, imagina a experiência que eu tive. Nenhuma pressão, nenhuma pressão. E aí, eu me tornei pastor,
E quando eu comecei a pastorear essa igreja, eu me mantinha ligado com vencedores, porque isso foi em 76, eu participei até 75 de vencedores. Então, havia essa identificação. E quando eu peguei uma outra igreja, que foi a Igreja Batista Peniel, essa igreja também era dirigida por um pastor chamado Ismael, que eu trabalhei com ele durante o tempo, e ele me convidou para trabalhar com os jovens. Então, eu lá nessa igreja também eu fiz uma equipe de vencedores, quer dizer, uma equipe de vencedores não, uma equipe modelo de vencedores. E dessa equipe, pelo menos 5 rapazes se tornaram pastores. Uau! Então, o que eu percebia é que as igrejas começavam a aceitar, lá por 80, mais ou menos, começavam a aceitar com mais facilidade essa juventude nova que estava surgindo, e surgindo com músicas nossas, mas músicas com conteúdo, assim, fora de série, né? Cada letra, cada música aí, fora de série. E outro dia, se o Natan está ouvindo a nossa transmissão ainda aí agora, eu vou dar uma pista. Ele deve estar sabendo, porque o Nelsinho é meu chapa, faz tempo, mas desde Vencedores, antes de Vencedores. Bom, e aí eu convidei ele para pregar no culto de quinta-feira, que a gente sempre faz, o culto na Rádio Transmundial. E ele pregou. E aí ele pediu oração por um projeto que Deus está dando para ele. Olha só o que vai acontecer, Ramon. Você tem que ficar de olho. Ele falou que ele quer colocar música em todos os salmos, em todos os 150 salmos. Ele falou, eu quero musicar os 150 salmos. Vários deles já foram musicados, mas ele quer pegar os outros para fazer isso. Então, imagina só o que é que nós vamos ter de música boa, de letra bíblica, de um nível especial, muito melhor do que esse negócio de toda hora água para lá, fogo para cá, canta aqui, cai ali, não sei o quê. Então, eu imagino que vai ter uma coisa assim sensacional. E ele, além de ser pastor, é um teólogo e ele é um homem de Deus. Então, imagina só o que nós vamos ter de conteúdo daqui a algum tempo. Realmente, né? E os salmos... Isso, só para completar, isso é fruto de vencedores também. Com certeza, vencedores, depois ele participou do Semente e tudo mais. Então, tudo isso marcou a vida da gente que participou de vencedores há muito tempo atrás. Eu fiz uma live com a Suzy Costa. Também outra amigona. Fantástico. E ela contando, ela dizendo que viu nascer o Louvor 3. O Louvor 3 são salmos, né? Ela disse que lá nas aulas da teológica, do Shed, o pastor Shed com o Nelson lá, com a turma. Isso. Era uma geração também, até na teológica, né? Uma geração assim de ouro, né? Foi, olha, Laudir participou da teológica, Dimas participou, eu participei, Guilherme participou, Nelsinho participou, Osiander participou, Ivailton participou. Dá para contar uns 10 a 15, mais ou menos, de vencedores por Cristo que participaram, que estudaram na teológica, se formaram lá. Então, uma bênção realmente, né? O Ari Veloso era professor da faculdade, o Shed era professor da faculdade, então nós temos essa ligação já, entendeu? Então houve um momento assim muito gostoso mesmo. Uma curiosidade, quando os batistas em São Paulo, se eu não me engano, era um projeto da Convenção Batista de São Paulo, não era brasileira. Quando eles formaram o Som Maior, como é que você viu, como é que foi ver essa formação, a relação com o Som Maior? Como é que funcionava isso? Foi realmente a Convenção Batista do Estado de São Paulo. Houve um missionário, eu não me lembro o nome dele agora, Roger Cole. Roger Cole. Ele foi o cara que deu início. Por quê? Porque viram que a experiência com vencedores, a experiência com o pessoal do PV, uma música mais alegre, uma música mais descontraída, era uma música já bem aceita pela igreja. Então, eles começaram a fazer um conjunto, e o conjunto cantava muito bem também. Eu conheço a Eloir,
e o Marcelo, que cantaram logo nos primeiros, são muito meus amigos. Então, houve essa... Na verdade, Ramon, Vencedores marcou época, mas marcou época mesmo. E quem gostava de música, então percebeu que ali tinha uma fonte inesgotável para fazer outros movimentos. E, por exemplo, o Som Maior veio nessa trilha, não com tanta música brasileira. Sim, no começo era a assim. música mais traduzida, né? Mas depois foi se definindo como um bom grupo de louvor também para as igrejas. Muito bom. Professor, que música, diz aí umas 2 ou 3 que marcaram ali, que são só... Quando o senhor escuta, relembra tudo, quais foram músicas que marcaram aí no caso, o senhor, a sua experiência? Essas coisas emocionam mesmo. Tem músicas que Fale do Amor é uma delas. Uma outra, eu não me lembro o nome da música, mas é a música que fala que o Senhor é aquele que cuida do nosso mundo, né? Crateras distantes de mundo sem fim, criaste com o teu grande poder. Então, são músicas que marcaram a vida da gente. E, sem dúvida nenhuma, isso faz uma diferença. Eu não gosto de falar muito do passado, porque... Eu sei. São momentos tão preciosos, né? E a bênção de ter vivido, e no caso do senhor eu acho incrível a questão de que marcou nessa fase da música e marca na teologia, né? Numa outra vertente, então, coisas que Deus fez, né? O Arcádio está lembrando aqui, parece que a música é Meu Pequeno Mundo. É Meu Pequeno Mundo, isso, boa. O cara, além do Arcádio ser chato, ele é um cara legal. Eu digo que o Arcádio é a nossa Wikipédia viva, né? Ele começa, de vez em quando ele começa a fazer umas perguntas, calma, Arcádio, calma. Uma outra música que marcou bastante, e agora me lembrei, porque nós gravamos um LP, um compacto dela depois, foi a Deixa de Brincadeira. Era uma mensagem assim, muito séria, de compromisso com Deus. Então, esse aí eu gravei também, participei da gravação. E Deixa de Brincadeira, e é uma música que faz a gente refletir sobre o nosso compromisso com Deus. Então, as letras dessas músicas foram letras assim, fora de série, né? Sem dúvida nenhuma. Aproveitando o gancho aqui do Deixa de Brincadeira, eu queria entender essa história. O Deixa de Brincadeira não foi um LP. Não foi um LP, não. Ele foi mesmo, porque assim, um projeto pequeno, o que? Era uma música só mesmo? Eram 2? Foi compacto, né? Foi compacto. Foram 4 músicas, 2 do lado e 2 do outro. É que houve tanto pedido, porque nós começamos a cantar essa música, e aí, logo depois que saiu o LP da Sexta Equipe, nós começamos a cantar essa música. E anos mais tarde, houve tanto pedido que nós entendemos que era bom gravar. E como na época, eu acho, se eu não me engano, era uma época que a gente não tinha muito dinheiro para gravar, então nós fizemos um compacto. Aí depois, quando as coisas começaram a ampliar um pouco mais em termos de finanças e tal, aí começamos a fazer os outros LPs. Mas foi isso daí, foi uma música muito pedida, né? Então, essa foi a música que foi... Sim, pode falar. O Deixa de Brincadeira, ele fica ali, se eu fosse contar 73, o Louvor 1 em 75, o Deixa de Brincadeira é a gravação de 74, mas eu não tinha entendido, porque se eu fosse contar e o Louvor 1 são LPs completos, né? E eu nunca tinha entendido por que a volta para o compacto. Era uma questão financeira, então. Era uma questão, pelo que eu me lembro atualmente, Ramon,
era uma questão financeira, não tínhamos condições de gravar tantas horas de estúdio. Então, fizemos uma equipe, gravamos essa equipe, foi a 11ª, se eu não me engano, que foi em 74, que você falou, né? Isso. É o que aparece para mim aqui, 74. Então, essa equipe, deixa eu ver aqui uma coisa que eu estou vendo aqui com os nossos participantes. Já tem a turma. Porque eu participei em 75, em janeiro de 75. A gravação deve ter sido feita no final de 70, no meio de 75, Ramon. Se eu não me engano. Ok. Eu estou olhando aqui, estou vendo as datas da discografia, mas acontece, às vezes está equivocado aqui. Aqui marca 74, compacto duplo. Em 75, Louvor 1. Então tá, porque eu participei da de 75 em janeiro, na 16ª equipe. E ali, então eu acho que foi gravado em 74 e eu já tinha o compacto já estava sendo vendido. E como foi, como tínhamos, exatamente, porque em 73 eu participei. Se eu fosse contar. Exatamente, isso. Então foi logo depois do Fosse Contar que gravamos esse Deixa de Brincadeira. Inclusive na capa, eu apareço na capa lá, assim, todo bacana. Não, peraí, no Deixa de Brincadeira ou no Se Eu Fosse? O Se Eu Fosse Contar, tem a foto lá de vocês na grama, não é isso? Não, isso sim. Mas tem de 70, a Deixa de Brincadeira também eu apareço na foto. Eu lembro muito bem desse uniforme. Eram os uniformes ainda, né? Era tudo bem bonitinho, uniformizado e tal. Era uma coisa bem caprichada, viu? Era uma coisa bem caprichada. Tá certo. Professor, estou olhando a hora aqui, o tempo se vai. Eu só posso agradecer aí por essa conversa, relembrar tanta coisa boa, descobrir outras, né? De uma geração que foi fundamental para que a música, para a igreja de modo geral, né? Não, para a igreja. Eu acho que Deus usou vencedores para transformar essa área de canto, de música, de louvor na igreja. E quando então veio, por isso que eu acho que para a gente pensar em segunda geração, é o pessoal que compôs música, entendeu? Entendi. Quando veio música brasileira, isso mudou completamente. E a partir daí que tivemos esses novos trabalhos, né? Que começaram bem. Por exemplo, o pessoal da Renascer começou bem, depois se desviaram, infelizmente é verdade, né? Se tornou uma coisa muito para venda só, né? Comercial. Mas, exatamente. Então, quando nós tivemos essa oportunidade de influenciar pessoas, Deus nos deu essa possibilidade. E aí, o louvor da igreja brasileira se tornou um louvor gostoso, rico, solto, né? Em que houve um período de muito louvor. E compositores assim como esses que a gente tem mencionado, isso mudou completamente a história da vida da igreja, né? Do louvor da igreja brasileira. Eu fiz uma live, por exemplo, com Asaf Borba, e o Asaf ele deixou bem claro que assim, o chamado dele para a música, a conversão, tudo isso passou pelo que Vencedores fez. Inclusive apresentações de vencedores lá, que ele viu, né? Então, em todas as áreas. Eu queria terminar perguntando, até por uma questão de curiosidade, você comentou ali da Renascer, né? Quando o senhor teve contato com aquele movimento que aconteceu lá na Cristo Salvo, tio Cássio? Eu participei um pouquinho, muito pouquinho. Eu tenho alguns amigos que participaram lá. O Samuel, que é o técnico da Rádio Transmundial, ele participou muito tempo. Você conheceu o Samuel quando você esteve lá na rádio, né? E ele participou. Então, era exatamente esse pessoal veio vindo a partir, olha, sem dúvida nenhuma, a partir de Vencedores, Ramon, porque Vencedores mudou a estrutura toda, entendeu? Essas missões, essas igrejas não denominacionais, que juntava jovens de várias igrejas, entendeu? Isso trouxe para a igreja brasileira
uma certa diferença. E, sem dúvida nenhuma, vencedores têm uma parte nessa história, não tenha dúvida nenhuma, não tenha dúvida nenhuma. Graças a Deus por isso. Tá certo, professor, muito obrigado por essa hora preciosa aí, ouvindo esses relatos. A gente está mais acostumado a ouvir falar da teologia, né? Mas nessa área também foi muito importante. Inclusive, o senhor pode dizer aí como é que estão as questões, quais os programas que o senhor está apresentando, se tem livro engatilhado. Diga aí quais são os projetos atuais do senhor. Legal. Eu apresento na Rádio Transmundial o Através da Bíblia, né? O Entendendo a Bíblia, que é um programa de perguntas e respostas. Os ouvintes fazem perguntas e a gente responde. E tem um programa muito legal que agora está interrompido, porque a menina que fazia comigo, a Renata, a nossa locutora da manhã, ela está grávida e agora nasceu a Helena. E o programa chamava Canção, Palavra e Canção. Palavra e Canção. Então, a gente pegava as letras das músicas, tocava as músicas e eu comentava as letras, exatamente isso que a gente estava comentando agora há pouco, né? Então, era um programa muito legal. E em termos de livros, eu estou com um livro na mão do João Paulo Gouveia, que você conhece bem, que é um Zé Mané. Se ele estiver ouvindo, ele é um Zé Mané, que está me enrolando para não soltar esse livro. É o Comentário de Filemon. Comentário de Filemon. E ele tá fazendo a última revisão e logo deve sair. Então, eu tenho, graças a Deus, Marcos, Lucas, João, o quê? Esses eu tenho. Eu já ia comentar, que time, né? De repente, Filemon virou uma carta aí sendo debatida. Olha só ali o time, interessante isso. Quer dizer que é Filemon o próximo livro, então, é pela mesma série? Porque eu já fiz Filipenses, Efésios e Colossenses. Falta o quarto livro da 4 Cartas da Prisão, que vai ser Filemon. Então, eu já escrevi. A gente falou do João e entrou um outro João aqui, que foi seu aluno e era da minha turma, aquela turma abençoada. O João Boca, lembra dele? João Boca, nossa, o João Boca é meu amigo, é meu amigão. E ele faz um trabalho fora de série. Esse cara é joia, fora de série. É isso aí, esse João, olha, aquela turma era bacana, viu? Era uma turma legal. Meu amigo, João Paulo, João Boca, ainda tinha o Capelete no meio, era um negócio sério. O Capelete, exatamente, isso, era uma turma fora de série, Olha só. A graça de Deus é maravilhosa, né? Verdade. A graça de Deus é fantástica. Professor, muito obrigado. A conversa aqui, a live fica gravada, depois até mando o link para o senhor ver. Estamos aqui à disposição. Foi um grande prazer falar de uma história tão bonita prazer assim. Também. Contigo. Foi uma bênção. Recordar um pouco desse passado é sempre agradável e traz emoção para a gente. Muito bom. Deu um abraço aí na esposa. Também foi a professora, e como é que eu posso esquecer? Porque é daquela matéria, né? Lá da monografia, aquelas questões todas. Olha. Exatamente. Ela foi professora lá na faculdade. Exatamente. Pois daí. Tá bom. Tá jóia. Grande abraço, professor. Para você e para os nossos ouvintes também. Valeu, pessoal. Até a próxima. Grande abraço. Até mais. Tchau. Até. Tchau. Até.